Estamos de volta e para começar o nosso primeiro painel, que vai tratar da segunda década de ação pela segurança. Essa década, que compreende os anos de 2021 a 2030, foi criada pela Assembleia Geral da ONU e tem como meta a redução de pelo menos 50% de lesões e mortes no trânsito no mundo inteiro. Eu vou convidar o moderador desse painel, o consultor e palestrante em inovação e estratégia, Evandro Millet, e também os nossos painelistas, Paulo César Pegas e J. Pedro Correia. A ideia é que nós façamos para cada um, nós vamos fazer 4 perguntas, e cada um vai ter 5 minutos para responder. Então, essas 4 perguntas vão rodar aí em torno dos 40 minutos, por aí. Bom, nós temos aqui o Dr. Paulo César Pegas, que é consultor do contrato entre a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, que é órgão da ONU, e J. Pedro Correia, jornalista, palestrante, consultor, escritor, especialista em comunicação e segurança de trânsito. Evandro, desculpa aqui a minha intromissão, é só para avisar o seguinte, gente, nós estamos aqui com a Marcela Laís, coordenadora geral do Denatran. Ela vai entrar para representar o doutor Frederico, tá? Então, só entrei aqui para trazê-la para o nosso painel. Olá, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Esse jogo de cintura do Frederico se traduziu aqui na minha participação. Obrigado. Eu gostaria de repetir a pergunta, então, para o Dr. Pegas. Quer dizer, repetindo aqui, estamos iniciando a segunda década de ação pela segurança do trânsito, vamos caminhando a passos largos para finalmos do primeiro ano desse novo compromisso. Qual é a análise que você faz para esse segundo ciclo de melhoria? Estamos na direção correta? Estamos pegando os atalhos? Como é que está a situação? Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade e achei muito feliz a apresentação do Bruno, que nos antecedeu. Ela permitiu dar um panorama da situação toda, né? Em resposta à tua pergunta, o IPEA, com a nota técnica número 81, ele sugere a criação de uma Agência Nacional de Investigação de Sinistros. Acidente de trânsito deixou de ser acidente e passou a ser sinistro, pela classificação da ABNT, porque ele não é algo que acontece ocasionalmente, não é um karma. Na verdade, é um conjunto de fatores relacionados, e nós entendemos que, a exemplo do que já acontece no modal aéreo, no aquaviário, onde existe uma comissão de investigação de acidentes, né? Essa investigação propicia que os acidentes não se repitam. Então, a gente entende que é básico você entender quais foram os fatores relacionados e não se pode, de forma alguma, negligenciar o aspecto que o cidadão hoje ele não consegue entender a relação entre cumprir leis e regras de trânsito e reduzir riscos de sinistro e da sua gravidade. De certa forma, os agentes públicos, federais, estaduais e municipais, eles têm atuado de uma forma muito discreta no policiamento ostensivo. Eles não estão fazendo cumprir corretamente as leis. Criou-se um paradigma no Brasil que existe uma indústria de multas. E aí, não um esforço de conscientização para salvar vidas. As montadoras, por sua vez, tendo em vista que uma pequena parcela dos consumidores valorizam a introdução de itens de segurança ativa e passiva nos veículos, as montadoras retardam a introdução de dispositivos de segurança sob a justificativa de que isso aumentaria o custo e isso inviabilizaria a comercialização de seus produtos. Por outro lado, não se percebe um movimento de ajuste tributário para incentivar a renovação da frota. Veículos mais seguros e menos poluidores refletem diretamente no total da conta paga nos hospitais municipais do SUS e nas aposentadorias da Previdência. A conta tem que ser uma conta de soma, de valores totais, não se pode ver de forma compartimentada. Outro aspecto, gestores públicos e privados, para reduzir os seus dispêndios, fazem de forma precária não só a construção, como a reforma das vias, a instalação de equipamentos de proteção, a manutenção de sinalização horizontal e vertical, a iluminação,
totalmente fora, por exemplo, das normas da ABNT. As licitações no Brasil ainda sugerem, como zona de conforto para o gestor público, comprar o mais barato. E o mais barato normalmente é fora das normas. E isso significa um maior risco de sinistro. Apesar de todos os recursos abundantes para o sistema de educação para o trânsito, com raríssimas exceções, eles são mal utilizados ou não são utilizados pelas prefeituras. E quando são usados, contemplam somente crianças na fase do ensino fundamental, de 6 a 14 anos, quando, na verdade, ele deveria estar ajustado à realidade de cada usuário do trânsito, dos 4 aos 70 anos. O exemplo está no banco da frente. Não adianta eu dar educação para o trânsito para a criança na escola, se a criança, quando está no automóvel, com o pai ou com o avô conduzindo, não percebe que o pai ou o avô praticam as normas. Então, a sociedade como um todo tem que entender para que servem as leis. Não é multa por multa, é multa para salvar vidas. Eu faço até um desafio para os governos de Estado. Tirem a pecúnia da multa durante um período. Emitam a multa somente com a pontuação e valor zero. O estigma de que é uma indústria de multas acaba. A pontuação continua. Eu sei que isso seria um precedente perigoso, mas a gente tem que conscientizar a população sobre os riscos de não cumprir as leis e as regras. Com todo respeito ao doutor Frederico, né, e ao pessoal aí do Denatran, todo esforço legal por trás do Código de Trânsito não vai adiantar nada, leis duras e punições severas, se a nossa população, se a nossa sociedade não se comprometer a fazer a sua parte. A gente tem que se conscientizar que o único número aceitável é 0 mortes. Não tem possibilidade de aceitar uma morte como razoável. Obrigado. Muito obrigado. Tivemos uma apresentação aqui contundente sobre a situação.